Boa noite, vencedores. Deus abençoe a todos. Estamos ao vivo aqui no Facebook. Buenas noches, Dominga. Deus bendiga tu vida. Como estás? Está bem? Para a glória de Deus. Deus abençoe. Vamos lá, pessoal. Estamos ao vivo. Vamos chegando aí. Que hoje vai ser pesado o que eu vou falar para vocês, viu? Vai ser muito forte, muito forte. Sidney Assis, Deus abençoe a paz, Deus abençoe sua vida. Quem mais está aí? Quem mais está aí? Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando que hoje eu vou falar algo extraordinário da parte de Deus aqui para você, tá bom? Vamos lá, Nelinha Soares, Deus abençoe sua vida. Rosa Maria, o Espírito Santo me trouxe aqui para falar com vocês, né? Principalmente vocês que têm me acompanhado aí nesses estudos bíblicos, que a gente está aqui não para a gente se sentir bem com as pregações, a gente está aqui para se encher da vida de Deus e da palavra de Deus. É totalmente diferente, né? Adriana Cristina, Deus abençoe sua vida. Edna Silva, amém, glória a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos começar? Vamos começar? Em nome de Jesus, compartilha aí. Quem puder compartilhar no grupo lá, dá tempo, viu? Tá? Nosso grupo de estudo lá. Mas antes vamos fazer uma oração, porque o Espírito Santo é que quer falar com vocês, ok? Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada vida que está aqui nessa live, meu Deus, que quer aprender mais da Tua palavra, que quer se encher mais do Teu Espírito. Meu Deus, que o Teu Espírito possa revelar, meu Deus, a Tua palavra aos nossos corações. Queremos entender e compreender os mistérios do Reino. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vencedores. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Adele Freire, Deus abençoe sua vida. Vamos chegando aí, pessoal. Hoje eu vou falar do bezerro de ouro. Poucas pessoas sabem a interpretação disso daqui, o porquê que eles fizeram um bezerro de ouro, né? E eu vou falar para você aqui algo muito forte. Vamos lá. Vamos começar. Êxodo capítulo 32. Como você sabe da história, né? O povo de Israel ficou preso lá no Egito, sendo escravizado, né? Sendo maltratado. E quando eles saíram com muito ouro. E quando eles estavam num determinado momento lá, Moisés ele tinha saído para pegar as tábuas dos 10 mandamentos, né, lá no monte, a qual o próprio Deus escreveu. Então, quando Moisés voltou, eles tinham erguido esse bezerro de ouro. Agora você vai entender, vamos lá. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, o povo ficou em volta de Arão, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Isso daqui, pessoal, é uma prova, né? É uma prova de que essas pessoas que estão falando isso não têm fé, ok? E esse é que é o problema de você ver para depois crer. Eles viram o mar se abrir na frente dele. Eles viram muitas coisas visíveis com seus olhos físicos. Eles viram a manifestação do poder de Deus de uma forma assustadora, de uma forma que não era comum. É por isso que a fé é primeiro você crer e depois você ver. Quando é o contrário, não dá certo. Agora vamos lá, pessoal. Esses que chegaram até Arão, provavelmente eram os egípcios, que já estavam acostumados com deuses, né? E aí incitaram o povo a fazer deuses pagãos. Então vamos lá, pessoal. Por que que eles estão insinuando isso? Porque Moisés está demorando. E quando você não tem fé, você não sabe esperar. Quando a pessoa ela não tem fé,
ela não sabe esperar o tempo certo. Ela vive desesperada. Ela sempre quer tomar decisões com as suas próprias mãos. Ela sempre anda de acordo com os pensamentos, com seus próprios pensamentos, realizando os seus próprios desejos. Muitas pessoas até falam, Senhor, faz um milagre. Só que, presta atenção, enquanto você continuar colocando a sua mão, é sinal que você não tem fé. Enquanto você continuar colocando a sua mão naquilo que é para Deus colocar, entenda, Deus não vai fazer nada, é só com você. Entenda que Deus, ele reage de acordo com a tua fé. Por isso que a fé, ela é uma certeza daquilo que você não está vendo. Mas vamos lá. Disse-lhe Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Falou para o povo de Deus, falou para o povo de Israel. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Será festa ao Senhor. Mas como? Porque se o próprio Deus falou, ou você come na mesa do Senhor, ou você come na mesa dos demônios. Entenda que a glória de Deus, ele não divide com ninguém. Entenda isso, crente. Entenda isso. Olha só, Arão querendo... sacerdote, viu? Homem de Deus. Querendo dividir a glória de Deus ali. Agora vamos lá. No dia seguinte, versículo 6. Madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber. Levantou-se para divertir-se. Olha só. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés. Gente, presta atenção nesse detalhe aqui. Presta atenção nesse detalhe aqui. Disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Olha o que Deus está falando a Moisés. Deus está falando assim para Moisés, presta bastante atenção. Na sua cabeça, o povo era de quem? De Deus. Só que Deus olha para Moisés e fala assim, ó, o teu povo, falou desse jeito, o próprio Deus falou para Moisés, o teu povo lá, ó, que tu tirou da terra do Egito, vocês estão pegando, gente, isso aqui? Se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou. E diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora presta atenção nisso daqui, presta atenção nesse detalhe, pessoal. Deus, ele falou que o povo era de Moisés. Mas por que o povo teve que fazer uma imagem? Eles já estavam, grande parte dos egípcios já estava acostumado a ter alguma coisa a qual eles possam ver, uma coisa física, a qual eles possam tocar, né? Então, como a mente deles já está moldada nessa religiosidade, eles querem trazer isso para aquele determinado momento. Moisés sumiu, não sei mais o que vai acontecer com a gente, alguém tem que acompanhar a gente. Só que o mesmo Deus que estava com eles, eles não conseguiam ver, porque não é um Deus físico, Deus é espírito, ele não é físico. Só que o povo estava querendo algo físico. Isso é uma das maiores faltas de fé que existe na vida de um cristão, na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Isso é a maior falta de fé, a qual você precisa ver para depois acreditar. A situação precisa estar fácil para você acreditar. É mais ou menos assim. Quem é maduro na fé não precisa disso. A situação pode estar impossível, pode estar do jeito que for, mas ele tem paciência para acreditar, para confiar nas promessas de Deus. Quem tem fé, quem é maduro na fé, não se desespera. Não vive buscando solução a qual Deus não falou para buscar.
Uma pessoa que está numa fé madura, ela não fica desesperada. Não. Porque ela tem a certeza absoluta que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Só que esse povo era uma criança na fé, igual grande parte dos cristãos de hoje. Muitos são meninos na fé ainda, não cresceram. Eles precisam tocar em alguma coisa para acreditar que Deus pode curar. Eles precisam pegar algum objeto para ungir, para dizer que vai curar. Ou será que isso não é a mesma coisa? Então, pessoal, olha só o que a gente tem que analisar. É o povo de Deus, viu? Você acha que isso não acontece nas igrejas? Acontece e muitos nem percebem. Uma vez eu estava num lugar em que o pastor pegou uma pedra do monte, consagrou, jogou óleo de cozinha dizendo que era azeite, mas não era, era puro óleo de cozinha. E aí um monte de gente veio tocar naquela pedra dizendo que a pedra estava abençoada, que a sua bênção vinha da pedra. É a pedra de Jacó. Aí eu pergunto para você, do que adianta você falar dos católicos se faz a mesma coisa? Os católicos adoram o santo e você fica pegando em pedra, né? Qual a diferença que tem? O problema de muitas pessoas é que ela acha o seguinte, que pecado só o que está fora da comunidade dela. Pecado é só aquilo que ela acha que é pecado. Você não já prestou atenção nisso aí não, gente? A pessoa ela tem que precisar de alguma coisa. Eu vi um pastor explicando isso. Avulsar a fé. O que avulsa a minha fé é a oração. É isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Não é bugiganga, não. Desculpa estar falando isso, tá? Mas a falta de conhecimento é muito grande da parte de muitos líderes, de muitas igrejas. E isso tem feito com que as pessoas elas tenham uma fé superficial. Ou seja, uma pessoa que é imatura na fé. É uma pessoa que sempre vai ficar dependendo de ver alguma coisa para poder acreditar. É igualzinho esse povo. Esse povo está agindo da mesma forma. Entendeu? Então, vamos lá. Versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Olha só, Deus falando para Moisés, esse é o teu povo. Aí Moisés, o povo era tão complicado que ficava um jogando pro outro. Aí o Moisés fala, Senhor, é o teu povo. Aí Deus, é o teu povo. Gente do céu, isso é incrível. O povo era tão complicado que só misericórdia. Vocês não repararam isso aqui não, pessoal? Lê aí na sua Bíblia, vê se está assim. Meu Deus do céu. Agora vamos lá. Versículo 19. Êxodo 32, versículo 19. Então Moisés desceu, logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Moisés. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou as mãos às tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Agora olha só, vê se você consegue entender. Quem tem o Espírito Santo vai pegar esse código. A Bíblia, ela usa muita linguagem simbólica e fala por códigos também. E quem tem o Espírito Santo vai revelando esses mistérios. O próprio Jesus falou, né, para os discípulos, a vós é dado os mistérios do reino. Se para os discípulos é dado os mistérios do reino, e tinha vez que os discípulos ficavam até perdidos com certas coisas que Jesus falava, né? Mas por que muitas das vezes não conseguiam compreender Jesus? É porque
eles foram amadurecendo na fé. Conforme você vai amadurecendo na fé, você vai compreendendo mais aquilo que Deus está te revelando, aquilo que Deus está te falando. Ok? Você está crescendo no conhecimento de Deus. Agora vamos lá, presta atenção. Quando Moisés desce do monte, ele enxerga o bezerro, fica irado, joga as tábuas no chão, quebrou, e vai até o bezerro, derrete ele, não é isso? Reduz a pó, queima ele, derrete, reduz a pó e espalha na água, que é para o povo beber. Vocês não pegaram isso daí não, pessoal? Vocês não entenderam o que Moisés fez, né? Isso aqui foi a mensagem de Deus para o povo. Tem hora que Deus prega sem falar. Acho que a sua cabeça deve estar assim já. Ó. O que ele está falando? Presta atenção. Deus está falando com o povo através dessa atitude que Moisés aqui fez. Não é de quebrar as tábuas, mas a que ele fez com o bezerro. Porque olha só, eles pensaram que o Deus, né, eu já ouvi isso já, alguns acreditam que no Egito, eles ouviram falar, eles sabiam que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era o Deus mais poderoso, era o Deus mais forte de todos. Então, como eles não sabiam como era a imagem desse Deus invisível, eles pegaram o exemplo de um dos deuses mais poderosos no Egito, que era o Deus, se eu não me engano, Deus Hapi, que tem cara de boi, de bezerro. Então, eles foram lá e fundiram a imagem, né? E aí, o que Moisés fez? Pegou esse bezerro, queimou, jogou na água e deu para o povo beber. Essa mensagem, vê se você fica ligado nisso aqui, ó. Olha o que Deus quis dizer. Presta bastante atenção, povo de Israel. Eu não tenho cara de bezerro, por isso que Moisés derreteu. Porque a cara de Deus não é cara de bezerro. Ele colocou na água, presta atenção. Eles fizeram na essência certa, porém com a imagem errada. Como assim, pastor? O ouro, ele aponta para a divindade. O ouro, ele aponta para Deus. Ok? Por isso que Lúcifer substituiu as pedras do peitoral dele pelo ouro. Porque para ser Deus tem que ter ouro. O ouro é uma representação de Deus. Agora olha só, presta atenção. Só que eles não sabiam como era a imagem de Deus. Só que Deus não quer que fique fazendo imagem para ele. Porque, olha só, no momento em que aquele bezerro é derretido, e ele joga dentro da água, e dá água para o povo beber, junto com o ouro, o que Deus quis dizer com aquilo? Eu não tenho cara de bezerro. Vocês estão bebendo essa água para vocês ter vida. E o ouro aponta para a divindade que é Deus. Isso significa a minha vida dentro de vocês. E eu não tenho cara de bezerro. Porque vocês são a minha imagem e a minha semelhança. Acho que não entenderam não, que eu não ouvi nenhum glória a Deus, nem nada. Acho que não pegaram não, estão voando. Vocês compreenderam, pessoal? O que representa a água? A água representa a vida. Ok? Então, quando eles bebem aquela água junto com o ouro, é a vida de Deus dentro deles e Deus habitando dentro deles. Ai, meu Deus do céu, isso aqui foi... Gente do céu, o que é isso? O que é isso? Então, pessoal, Deus, Ele habita dentro de você, através do seu Espírito, porque Deus é Espírito. Você sabe muito bem
que Deus, ele não quer que você adore a imagens e nem esculturas, porque a glória dele ele não divide com absolutamente ninguém. 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 Tudo que está em primeiro lugar na sua vida, que não for Deus, Deus vai tirar de você. Deus não quer que nada na sua vida, Deus não quer que nada na sua vida esteja em primeiro lugar a não ser Ele. Tem que ser Deus. Ele habita em você, a vida de Deus está dentro de você. Isso significa uma coisa, que o Deus que a gente serve, Ele não é um Deus que fica só no lugar. Para onde eu vou, Ele está comigo, porque Ele habita em mim. Eita, Deus poderoso! Dá um glória a Deus aí, crente. Fala alguma coisa. Diga, Senhor, eu estou vivo aqui, eu estou entendendo, estou pegando esses códigos aí. Deus habita dentro de você. Gênesis 1, 26. Você é a imagem e semelhança do Criador. Vocês entenderam, pessoal? Agora, o que aconteceu aqui? Deus falou para eles, eu não tenho cara de boi, a minha cara é igual a de vocês, porque vocês são a minha imagem e a minha semelhança. E quando eles beberam água com o ouro que representa Deus, é a vida de Deus dentro deles. Aonde eles estiverem, Deus vai estar com eles. Tanto é que eles passaram 40 anos no deserto e as roupas não se acabavam, chinelo não se acabava. Aí eu pergunto para você, se Deus habitando nesse povo, que ainda sim era rebelde, se Deus habitando nesse povo e cuidando desse povo, Deus cuidava até da sandália desse povo, por que você acha que Deus não está cuidando de você, crente? Pelo amor de Deus, crente! Se Deus cuidava desse povo rebelde no deserto, porque diversas vezes Deus se irou contra esse povo, se Deus cuidava até da chinela, até das sandálias, até das roupas dele, aí tem muita gente na nova aliança, numa aliança muito mais poderosa, muito mais forte, muito mais eficaz, a nova aliança através de Cristo, e Cristo habitando em nós. Se Deus cuidava desse povo na antiga aliança, imagina o que Ele não está fazendo com você, crente, pelo amor de Deus. É por isso que Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa dessa vida, porque o Pai, não falou Deus, falou Pai. Olha a liberdade que a gente tem para com Deus. Ninguém no Antigo Testamento, nenhum judeu, ousava chamar Deus de Pai, chamava Deus de Deus. Estão compreendendo? O Senhor. Eles não ousavam falar, somos filhos de Deus. Não. Eles tinham medo de falar isso daí. Agora, olha o privilégio que a gente tem. Jesus falou, o Pai sabe que necessita dessas coisas. O Pai que está no céu sabe que você necessita de roupa, de comida. Então não se preocupa, porque se o próprio Deus está cuidando das aves, quanto mais de você, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. O que Ele está querendo dizer? Seja um vencedor. Cresça. Cresça no conhecimento de Deus. Cresça na plenitude de Deus. Cresça nos mistérios de Deus. E tudo será acrescentado na sua vida. Ah, não, gente. Eu precisava ouvir essa palavra. Glória a Deus. Eita, Deus poderoso. Eu queria estar perto de você aí para sacudir você, para ver se acorda. Você tem dúvida ainda que Deus está cuidando de você? Ah, mas eu sou pecador. Me diga um homem na terra que não é pecador, meu Deus do céu. Na Bíblia eu só vi Jesus, que foi perfeito. O restante, tem uns que é até pior que a gente, fizeram coisa pior do que a gente. Para de ficar olhando para as tuas fraquezas. Olha para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Acabou. Eita! Oh, Deus poderoso. Dá um glória a Deus aí. Diga glória a Deus. Aleluia. Gente, olha só o que Deus está falando com você nessa noite. Olha só o que Ele está falando comigo e com você nessa noite. Ele habita dentro de nós.
Se ele falou isso para esse povo, imagina para a gente que está em Cristo. Imagina para a gente que tem o Espírito Santo. O cuidado é muito, mas muito maior. Muito maior, gente. Esse povo fez uma imagem de bezerro porque a fé dele, uma pessoa que tem a fé superficial, ela precisa de algum instrumento para poder acreditar. De alguma coisa ungida, de alguma coisa que passou na mesa, de não sei do que. Enfim. Então, a fé dela é tão superficial que ela não acredita que Deus habita na vida dela. Ela não acredita. A fé dela é superficial, impede ela de ter paciência, de esperar, de confiar, de perseverar na oração. Então ela vai sempre precisar de alguma coisa. Agora, quem é maduro na fé não precisa de mais nada. Porque ele tem certeza que Deus já fez, não vai fazer. Por isso que ele tem paciência para esperar, porque ele sabe que Deus não falha. Eita! Pega essa aí, crente, bem na lata. Bem na lata para ver se acorda. Crente que é maduro, que tem a fé madura, ele não precisa de bezerro, não. Ele sabe que Deus habita na vida dele, sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, então ele tem paciência para poder esperar o tempo de Deus. Porque ele sabe que Deus não falha, ele sabe que Deus é poderoso e nada pode frustrar os planos de Deus. Nada. Se Deus ele liberou uma palavra na sua vida, apenas creia. Às vezes as pessoas elas deixam de olhar para a graça de Deus, elas deixam de olhar para o propósito de Deus, para o plano de Deus, para olhar para as suas fraquezas, para olhar para o seu pecado. Aí é onde você se lasca. Desculpa falar essa expressão de novo, mas é que a gente usa muito aqui no Tocantins, tá? Agora, presta atenção, se no seu estado aí é palavrão, não sei. Mas vamos lá, presta atenção. Gente, quando você começa a compreender isso daqui, olha, eu digo pra você, você já evoluiu muito em relação a grande parte dos cristãos no Brasil. Entendeu? Agora, quando a sua fé ela tem fundamento, ela tem base, ela tem raiz, ela é uma fé que não é abalada, é a fé inabalável. Como Davi diz, a fé inabalável, que não se abala. A fé superficial, qualquer ventozinho abala essa fé. Agora, a fé genuína e madura, nada abala ela. É imbalável. É inabalável, não é imbalável não. É inabalável. Então, pessoal, esse povo não teve a paciência para esperar, né? Agora, vamos lá. Presta bastante atenção no que eu vou falar para você. Presta bastante atenção. A fé, ela é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Agora, é a convicção de fatos, é a certeza absoluta, ok? Então já é um fato. Fato é o que já existe. Só que o que já existe, aparentemente não existe no mundo físico. Mas eu estou falando de um plano espiritual. Consegue compreender? Por isso a fé, porque já existe. Fé, você tem que compreender uma coisa. Que Deus, ele não habita e nem está preso no mesmo tempo que a gente. Por que Deus, ele promete e cumpre? Porque ele sabe de todas as coisas. Porque ele já estava lá. Ele sabe o que aconteceu. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que ainda não aconteceu. Ele sabe de tudo. Por quê? Porque ele é o alfa. O que é o alfa? É a primeira letra do alfabeto grego. Que é a letra A, que a gente conhece no português, que é a letra A. Lá no grego é alfa, que significa princípio, começo.
Então Deus é o princípio e o fim. Ele era, é e há de vir. Ou seja, Ele é um Deus eterno. E Ele, o plano em que Deus habita, na verdade não é o plano que Deus habita, né? Deus, ele não habita no plano, é o plano que habita nele. Então Ele está na eternidade, que não tem começo e não tem fim. A gente está no passado, presente e futuro. Então, por que Deus fala, todavia o meu justo viverá pela fé? Hebreus 10. Por que Deus fala isso? Todavia o meu justo viverá pela fé. É porque, para você andar com Deus, você tem que ter fé. Porque, primeiro, você não vê Deus. Porque Deus é espírito. E você, né, é carne. Então, você está conectado com o mundo físico, com o mundo natural. Agora, a fé é a certeza, não é daquilo que não existe. É daquilo que já existe. Só que não nesse plano limitado que a gente vive, para passado, presente e futuro. Mas é do plano e do propósito superior, que é o de Deus. Porque quando a gente vive o tempo todo de uma forma natural, com a fé natural, a gente vive coisa natural. Quando a gente passa desse plano para o espiritual, aqui as coisas já aconteceram. Por isso que a fé é a certeza de um fato. Já aconteceu, você só não está vendo. Ah, estão pegando. Ai, meu Deus do céu. Será que estão entendendo? Eu acho que é pesado demais isso aqui, né, pessoal? Acho que eu tenho que ir mais devagar. A fé é Deus me contando o que já aconteceu. Anota aí, crente. A fé é Deus me contando o que já aconteceu. Ele volta só para me contar. Eu não vi ainda porque eu estou no tempo, mas já existe. Você não vê a sua vitória porque você está no tempo, mas ela já existe. A fé é a certeza de fatos, já é uma realidade. Mas por que, pastor, que é assim? É porque tudo que é visível nasceu das coisas invisíveis. Ah, não pegou não! Ah não, vamos lá na Bíblia, porque você não tá acreditando? Vamos lá, os incrédulos aí de plantão. Presta atenção. Os vencedores já estão pegando já. Tem uns incrédulos aí que eu acho que não tá acreditando. Vamos lá em Hebreus, crente. Pega a tua Bíblia aí. Você tem Bíblia? Vamos lá na Bíblia lá. Vem comigo. Vem comigo, você que não tá acreditando. Vamos lá. Vamos lá, ó. Hebreus capítulo 11. Vamos lá, vem comigo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vem, você não vê aonde? Você não vê ainda no plano natural, no mundo físico e material, você não vê ainda. Porque para você ver, primeiro você tem que crer. Não tem como você colher um fruto se você antes não plantar uma árvore. Você vai colher como? Você tem que entender que o mundo espiritual não é mágico, pessoal. É rápido, mas não é mágico. Por isso que é um anjo que leva a tua oração até Deus. Tem um processo. E quando ela desce com a resposta, ainda tem Satanás para querer atrapalhar lá. Então... mas isso aí é assunto para outra coisa. Mas olha só, a fé é a certeza, é a convicção de fatos. Por que Deus fala para mim crer? Porque Ele já fez. Eita, Deus poderoso! Todas as coisas já estão feitas. Deus, entenda isso, crente. Deus já fez tudo. Já está tudo pronto. Você só tem que crer para Ele liberar isso na tua vida. Ele já fez, por isso que Ele fala, acredita. Por isso que a fé é Deus voltando no tempo para me avisar. Pode acreditar porque eu já fiz lá.
Eu já tava lá, eu tô voltando aqui para dizer, acredita, porque eu tava lá e eu vi. Ah não, crente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá, vamos crescer espiritualmente. Vamos crescer na fé, no conhecimento de Deus. Agora pega isso aqui, ó. Talvez você não acreditou, mas pega isso aqui, ó. Versículo 2. Hebreus 11:2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3. É aqui, crente. Pela fé. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É por isso que primeiro você tem que crer. A fé é a certeza daquilo que você não está vendo. Por quê? Porque aquilo que você quer ver, aquilo que você quer que se materialize no mundo natural, primeiro ele vem do mundo espiritual. Ele vem do invisível. Tudo que você vê na terra é sombra do que tem no céu. Ah não, gente, pelo amor de Deus, gente. Não, fala alguma coisa, crente. Dê um glória a Deus aí. Se você não estiver dando glória a Deus, eu não estou entendendo não, você está gelado, viu? Gente, olha só o que Deus está falando com você. Olha só o que Deus está falando conosco. Presta atenção. O universo foi formado pela palavra de Deus. Agora, olha só. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tudo que é visível nasceu das coisas invisíveis. Agora, vê se você pega esse código. É por isso que Jesus fala assim, ó. Ó, a chave está com vocês. O que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Não é ligado no céu, não é foi ligado no céu. Não, é terá sido, ou seja, já aconteceu. Antes de você orar, Deus já está respondendo. Os anjos já estão se movimentando. Já foi ligado. Já está conectado já. Ah, não. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Gente. É tipo um sinal de Wi-Fi, por exemplo. Tipo um sinal de Wi-Fi. Quando você está perto do roteador, o sinal fica mais forte. Quando você está longe, nem conecta. Aí quando você chega perto, já conecta. E quando conecta e você está perto, o sinal está forte, aí você começa a acessar os aplicativos. Eu estou usando essa analogia para você entender como que é a oração. Que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Quando você está pensando em orar, o sinal do Wi-Fi já foi conectado. Ah, crente, porque vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. A resposta vem de lá. Você entendeu ou não? Então, por isso que ele fala para você ter fé, porque ele já fez tudo já está feito. Olha o que ele diz, tudo foi feito por intermédio dele, para ele, por meio dele. Dele quem? De Cristo. Tudo foi feito, o universo foi criado pela palavra de Deus. Então, quando você entende isso daqui, você vai deixar de ser uma pessoa preocupada. Por isso que a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se veem. É porque você tem que entender uma coisa, que o que você precisa vem do céu. O que você precisa vem de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se de cima não lhe for dado. João 3,27. O homem não pode receber coisa alguma se de cima não lhe for dado. Só que de cima, o que está superior a nós, entenda que Deus ele não está no mundo cronológico. Ele não está no presente, no passado, no futuro. Inclusive, Deus não está nem na eternidade. É a eternidade que está em Deus. Deus é maior que a eternidade. Não sei se você sabe dessa. Mas isso aqui, talvez você não vai aguentar, não. Agora, olha só. Presta bastante atenção no que eu vou te falar, gente. Aquilo que você espera da parte de Deus, Ele já fez. Aí, às vezes, você fica desesperado, se perguntando,
Mas por que Deus não fez? Por que Deus não entregou? Quem disse que Deus não fez e quem disse que Deus não entregou? Deus, ele só está esperando você parar de ficar preocupado. Eita, nossa! Deus só está esperando você parar de ficar botando a mão naquilo que é para Ele colocar. Deus só está esperando você crer de verdade e não ficar de balela. Porque Ele já fez. Então, o que é visível veio das coisas invisíveis. Quem está compreendendo, pessoal? Você está entendendo? É que o nosso pensamento está muito no natural. Está muito no natural. Por isso a importância de um crente viver em oração. Porque quando você tem uma vida de oração e de leitura à palavra de Deus, não é só ir para a igreja, o pastor abre a sua Bíblia em capítulo tal, versículo tal. Para mim, esse crente que só abre a Bíblia na hora que o pastor fala, para mim são só religiosos, são crente imaturo, não lê Bíblia em casa e quer ter fé. Nunca vai crescer espiritualmente, vai ser só um menino na fé religioso só. Agora olha só, pessoal. Quando a gente tem uma vida de oração, uma vida da palavra de Deus, a gente sai desse pensamento humano, a gente sai desse plano natural e começa a nos conectar no mundo espiritual, no superior, num plano superior, na eternidade. Aconteceu isso com João. Quando João teve aquelas visões, ele não sabia mais o que era passado, o que era presente, o que era futuro. Vai acontecer, já tinha acontecido, enfim. Porque ele estava na eternidade, pessoal. Ele perdeu noção de tempo. Ele perdeu noção de espaço. Então, a fé é justamente você acessar o que é superior. Porque quando você acessa o que é superior, vem para baixo. Se você acredita no tempo que Deus está contando para você, olha só. Se eu acredito aqui no tempo, no que Deus está me contando a partir da eternidade, eu começo a viver no tempo aquilo que já é meu na eternidade. Ou seja, o que está na eternidade já é seu, já está preparado. Quando você acredita aqui no tempo, você começa a viver isso. Por isso que o reino já está dentro de mim. Ah, meu Deus do céu. Jesus falou, o reino está dentro de vocês. Lembrando que o reino dos céus tem 3 aspectos, tá? Existem 3 aspectos do reino. Aparência, realidade e manifestação. Aparência é quando ele usa os exemplos lá. O reino do céu é semelhante à parábola das virgens. O reino do céu é semelhante ao grande mostarda. O reino do céu é semelhante ao semeador, enfim. Então aqui dali é a aparência do reino, tá, pessoal? É uma figura de linguagem. Agora, ele fala assim, ó, que o reino, ele está dentro de nós. Só que Jesus não falou isso para qualquer um. O que ele quis dizer isso aqui? Ele quis dizer isso para os crentes maduros, que são vencedores. São os maduros na fé. Porque quando você para de ser um crente Nutella, quando você deixa de ser um crente mimimi e passa a ser um crente maduro na fé, você já começa a viver o que foi preparado para você na eternidade. Você começa a viver no tempo. Porque a tua fé já não é mais aquela fé superficial. A tua fé é uma fé que tem raiz, é uma fé profunda em Deus, que tem profundidade em Deus. Então você já começa a viver o que já está preparado para você na eternidade. É por isso que Jesus fala lá em Lucas. Vamos lá em Lucas lá, crente. Vamos lá, crente. Lucas, capítulo 17. Diz assim, ó. Lucas 17, de versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo ali ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele está falando aqui, pessoal, do reino no aspecto da realidade, porque já é uma realidade na vida daqueles cristãos que são maduros na fé. Quem é maduro, quem é imaturo na fé não tem essa realidade.
que é imaturo na fé vive uma vida desregrada. Não vive uma vida de obediência a Deus. Por isso que o reino já é uma realidade em mim quando eu permito o Espírito de Deus governar minha vida. Quando eu começo a fazer aquilo que Deus quer de mim, quando eu começo a fazer aquilo que agrada a Deus. Aí muita gente quer saber qual é a vontade de Deus, mas não lê Bíblia. Você quer saber a vontade de Deus como, filho? Me explica esse negócio aí. Porque tem gente que pensa o seguinte, que servir a Deus é o... Meu Deus, não, servir a Deus para mim é o... Eu sou melhor porque eu sirvo a Deus. Eu sinto muito desapontar você. Mas só que servir a Deus não é o mais importante. O mais importante é você servir a Deus com Deus. Servir a Deus é que nem aqueles poderosos lá que expulsou o demônio, fez um monte de milagre e tal. E depois, aí Jesus falou, eu não vos conheço. Eles serviam a Deus, só que não serviam com Deus. Porque não adianta você servir a Deus e desagradar Ele. Tem um problema ainda. Aí tem muita gente que acha, porque é pastor, porque é obreiro, acha que está agradando a Deus. E se Deus não te chamou para isso? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. A maioria das pessoas, elas querem ser, mas não pergunta para Deus o que Deus quer, né? Porque a vontade de Deus não interessa, o que importa é a sua, é os teus desejos, é os teus sonhos. Isso é um sinal que você é imaturo. Tá doendo? Sai da live. É para doer mesmo. Mas a palavra que dói é a que te sara, é a que te cura. Se arrependa disso, não seja como Marta não, seja como Maria, que ficou assentada aos pés de Jesus, ouvindo qual era a vontade de Jesus para a vida dela. E Marta estava servindo Jesus. Aparentemente, Marta estava fazendo muito mais que Maria. Só que Marta estava servindo Jesus sem ouvi-lo. Estava servindo Jesus sem ele. Esse é que é o problema de grande parte dos cristãos, de grande parte dos pastores, obreiros, bispos, enfim. Porque muitos servem a Deus, fazem para Deus. Aí eu pergunto, desde quando Deus precisa que você faça alguma coisa para Ele? Ele precisa? Não precisa. Então já começa daí. Agora, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que saber primeiro o que Ele quer de mim. Porque você recebe um dom, o outro irmão recebe um dom. O problema dos evangélicos é que eles não respeitam os dons que as pessoas têm. O que fala em línguas, o outro que não fala, não respeita o que fala em línguas. Aí fala, não, esse que fala em línguas está endemoniado. Aí o que tem um dom de milagres, de cura, fica falando mal daquele que tem um dom de milagre de cura. Aí o que estuda a Bíblia, aí o que se aprofunda nas Escrituras, começa a ensinar a Bíblia de verdade, aí é um herege. Porque, olha só, uma prova de que um cristão é imaturo é quando ele não respeita a unção do outro e nem o dom do outro. E aí? Não é só servir a Deus, é servir a Deus com Deus. Ah, eu quero ser missionária. Ah, eu quero ser obreiro, eu quero ser não sei o que, não sei o que. Não, peraí. Senhor, o que o Senhor quer que eu seja? Porque deixa eu falar uma coisa para você. Tem um monte de salvo, falso salvo, até dentro das igrejas. Aí você pensa assim, quem é o falso salvo? Já vem na sua cabeça, olha só, o que moldaram na sua cabeça. Primeira coisa que vem na sua cabeça, o falso salvo, é aquele irmãozinho que você chama de desviado, que não vai mais na igreja, que aparece só de ano em ano. Você pensa que esse é o falso salvo. Porque te ensinaram isso. Só que você tem que entender uma coisa. O falso salvo, ele pode ser até um apóstolo. Falso salvo, ele pode estar na igreja até todos os dias. E uma prova disso é Judas. E aí? E aí?
Judas não era um apóstolo? Aí você traz toda a responsabilidade pro irmãozinho que você acha que está desviado. O problema é que a igreja hoje passou a ser uma igreja julgadora e não uma igreja que ama. Você não sabe o que a pessoa está passando, você não sabe quais as dúvidas que ela tem, você não sabe o que ela está vivendo, você não sabe as dores, o quanto ela foi machucada, talvez pela igreja, pelos irmãos, você não sabe, aí você aponta o dedo para julgar. A igreja que aprende isso não é uma igreja madura. Porque para fazer isso, para julgar, já tem o diabo, gente. Deixa que ele faz, esse é papel dele. Aí a igreja quer seguir também, né? Enfim. Então, não confunda as coisas. Procura saber qual é a vontade de Deus. Procura crescer no conhecimento de Deus. Crescer, evoluir, ok? Então você tem que ter fé tanto para o futuro quanto para o passado. Forte isso, hein? Tem uma frase aqui que eu anotei. Tenho que ter fé tanto no futuro quanto no passado. Porque de repente Deus te liberou uma palavra há um tempo atrás. Talvez você nem acredita mais nela. Só que aí eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Deus, ele falou para Abraão: a tua descendência, ela vai ser presa, vai ficar 400 anos, vai ser escravizado, só que depois de 400 anos, eles vão sair lá com muitas riquezas. Ah, não, crente, você não pegou não. Deus falou isso. Deus cumpriu, e aí? Por que vocês acham que os israelitas, quando eles saíram do Egito, por que eles saíram cheios de ouro? Quebrou, gente, aquilo ali quebrou o Egito todinho no meio. Porque Deus já tinha prometido aquilo ali para eles. Deus estava cumprindo. Por isso que eles saíram com aquele tanto de ouro. Tá forte isso, hein? Meu Deus do céu. Deus, ele fala isso lá em Gênesis. Gênesis é no momento em que ele faz uma promessa para Abraão, né? Ele faz uma promessa para Abraão. Abraão, pai da fé. Aí de repente você pensa assim, ah, mas Abraão era Abraão. Só que antes de Abraão ser Abraão, ele era Abrão. O que significa isso? Abrão, medroso. Gente, se eu começar a falar dos erros que Abraão cometeu aqui, você vai ficar até escandalizado. Por isso que eu não vou falar, é melhor você ler a Bíblia. Não sabe o que esse camarada fez. Mas enfim. Quem olhava para Abrão falava assim, isso daí não é nada, não vai chegar em lugar nenhum. Aí Deus transforma ele no pai da fé. E aí? E agora, crente? E agora? Estão entendendo, pessoal? Estou procurando aqui uma passagem aqui, mas eu tinha lido isso. Que Deus fez uma promessa a Abraão, né? Ora, disse o Senhor, sai da tua terra, da tua parentela, farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, a ti serão benditos toda a família da terra. Partiu com ele Ló. Apareceu o Senhor a Abraão, a tua descendência darei essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que aparecera passando dali para o monte oriente, armou a tenda. Eu acho que é mais à frente aqui, o momento em que Deus fala isso para ele. Eu perdi essa passagem aqui, eu não recordo muito bem. Mas está bem por aqui assim, pessoal.
Agora olha só. Presta bastante atenção no que eu vou te falar. Quando você tem essa fé, né? Quando você tem essa fé dentro de você, essa confiança, essa fé madura, quando você aprende a ser um cristão maduro, você começa a ser aperfeiçoado e moldado no caráter de Deus. Você vai agindo como Deus agiria. Então, por isso que a igreja em si, ela precisa amadurecer. Ela precisa deixar de ser uma igreja apontadora, que aponta erro, para ser uma igreja amorosa, que acolhe. Pessoal, você ser um vencedor, o próprio Jesus falou, o reino dos céus é tomado por esforço. Já diz aí que não é fácil. Agora, presta atenção. Só para você ter ideia que não é realmente fácil, não adianta você fazer só o certo. Você tem que fazer o certo com a intenção e com a motivação do seu coração de uma forma certa. Você pode pregar para muita gente, mas se a intenção do teu coração for em ganhar dinheiro, o teu foco for dinheiro, não vai valer de nada. Você pode pregar, você pode ganhar multidão, mas não vai valer de nada, porque Deus está vendo a intenção do teu coração. Todo mundo vai olhar para você e vai falar, esse é o cara. Esse é o cara. É tão o cara que quando ele chegar lá no reino de Jesus vai falar, não conheço vocês não. Senhor, mas eu sou famoso lá na terra, todo mundo me conhece no Brasil e no mundo. Aí Jesus falou, teu nome não está aqui na lista, né? Mas eu expulsei demônio, mas eu fiz isso, não sei o que, um monte de coisa. E vai tentar se desculpar. Não, filho, não tem jeito. Eu não vos conheço como vencedor, não vos conheço como quem vai reinar. Não conheço vocês. Você quer ouvir isso? Porque você pensa, muita gente pensa o seguinte, que vai receber mais quem faz mais. Negativo, vai receber mais quem faz o correto com a intenção do coração correta. Presta atenção, Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas e Atos. Lucas, ele não estava nem um pouco preocupado se ele ia ganhar multidão, ele não estava nem um pouco preocupado se ele ia ser famoso, não. Lucas, ele acompanhou os apóstolos para saber, para testificar, para analisar, para examinar, para ver se era verdade esse Jesus em que eles estavam pregando. Lucas estava cuidando de uma pessoa. Lucas estava preocupado, na verdade, focado, né? No propósito dele, no propósito que Deus deu para ele. Aí o que acontece? Lucas não ganhou multidão, não. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos pro Teófilo. Lucas estava focado e não queria que Teófilo perdesse a sua fé, ou abandonasse a sua fé, deixasse de acreditar. Então você pode ver nas cartas lá do Evangelho, o Lucas começa assim, ó Teófilo, eu tenho andado, eu tenho visto essas coisas, esse Jesus, o que ele fez, enfim, é tudo verdade, é verídico. Pode acreditar, confie nele, porque ele é a salvação. Eu tô analisando tudo aqui, Teófilo. Eu estou escrevendo para você porque eu estou testificando que isso é real. Não é só mais uma religião, não é só mais uma falácia, não é só mais uma fábula, não. É real. Então, Lucas, ele focou no propósito que Deus colocou na vida dele, de ganhar uma alma. Uma alma. Então ele fez o certo com a intenção certa. Ele serviu a Deus com Deus. Só que o que Lucas não ia imaginar é que esse Evangelho de Lucas e o livro de Atos iria ganhar uma multidão. Presta atenção, tudo que é feito para Deus, com Deus, tudo que é feito do jeito certo, com a intenção certa e estando no propósito de Deus, ainda que pareça pequeno, mas só que Deus, ele está vendo isso se desenrolando
em um movimento muito, mas muito grande. Porque as pessoas, elas são muito naturais, a fé é muito natural. E ela só olha para aquilo que está acontecendo. Ela não olha para aquilo que vai acontecer, para aquilo que está no futuro. Então, pessoal, não pense que só porque você é um obreiro, que você é menos importante, que você é um pastor, é o menos importante, o mais importante é o bispo, o mais importante é o apóstolo. Não, eu não tenho tanta gente na internet que me segue. Eu não tenho milhões de pessoas, eu não sou como o David Leonardo, que tem 8 milhões. Que não sei o que. Aí um monte de gente entra, fica deprimido, né? Entra em depressão até. Fica deprimido, como é que pode? Eu não tenho... Que é multidão. Você não entendeu? O propósito não é esse. E se o propósito... É claro que o propósito de Deus é alcançar muita gente. Mas e se o propósito de Deus para com a sua vida é ganhar uma pessoa? Se você focar nessa uma pessoa que Deus quer, através dessa uma pessoa, Deus pode levantar uma multidão, crente. Aconteceu isso com Paulo. Todo mundo olhava para Paulo e falava, esse aí é um assassino. E Deus olhava para ele, esse daí é homem de Deus. Tem pastor que prega assim, que a forma como você se vê é a que Deus te vê. Eu não acho. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Quando eu penso que eu não sou nada, Deus está falando, você é. Quando eu penso que estou derrotado, Deus está falando, você é um vencedor. Quando eu estou no fundo do poço, Ele me levanta. Agora presta atenção. Deus, Ele não te vê da forma como você vê. Você se vê no seu pecado, Deus te vê no reino. O diabo te via do inferno. Antes do sacrifício de Jesus, o diabo estava te vendo no inferno lá com ele. Só que Deus estava te vendo no reino com ele. Por isso que Deus enviou o seu filho para nos salvar. E aí? A forma como você se olha não é a forma que Deus olha para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Agora entenda quais os dons que Deus te deu. E o que você pode fazer com esses dons. O que você pode fazer que vai agradar a Deus. Porque se de repente o propósito de Deus, você pensa assim, mas é uma alma, é só isso. Gente, uma alma faz a diferença de uma forma assustadora. O apóstolo Paulo, sozinho, fez um estrago no inferno pela Ásia. Chegou em Éfeso, os adoradores da Diana ficaram tudo doido. Porque Paulo, ele só pregou o evangelho, ele não ficou falando mal lá das doutrinas. Vocês são do Satanás, ele nem precisou falar isso. Sabe por quê? Porque a gente não precisa, gente, disso. A gente não precisa ficar atacando os outros. Só prega aquilo que Deus te deu. Só prega aquilo que Deus te deu. Porque o evangelho é eficaz. O evangelho é a palavra de Deus. E ela é mais forte do que o mal. Ok? Então, guarda isso no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo, pessoal? Coloca aí nos comentários se você está conseguindo compreender. Isso, coloca aí. Tá entendendo? Se você estiver entendendo, estou compreendendo, sim. Estão compreendendo? Eu estou entendendo. Glória a Deus. Sidney Assis, tá entendendo. Achei aqui, pessoal. Gênesis 15. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Com grandes riquezas.
Então, quando o povo sai do Egito, lá em Êxodo 12, 13, se eu não me engano, quando eles saem do Egito, eles saem com ouro. Por quê? Porque a palavra de Deus determinou, eles vão sair, vão ficar 400 anos, mas eles vão sair com grandes riquezas. Deus voltando no tempo e falando para Abraão, pode acreditar, porque já aconteceu, eu já vi. Pronto, não preciso falar mais nada. Preciso falar mais alguma coisa? Hã? Ah, Senhor, eu não tenho filho. Senhor, eu tenho 100 anos. Aí Deus chega para Abraão. Abraão, a tua posteridade, ela vai ser peregrina em terra alheia. Vai ficar escravizada por 400 anos. Agora, olha só isso daqui, pessoal. Gênesis 15. Agora você vai entender, gente, você vai entender uma coisa aqui. Olha, eu vou passar um código, uma revelação para você aqui. Espero que você entenda. Olha só. Lembra que o povo que estava no Egito se multiplicou mais que os egípcios? O povo de Israel? Você sabe por quê? Por causa de Gênesis 15. Por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Deus está cumprindo a promessa dele, gente. Olha só o que diz aqui, ó. Gênesis 15, 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele será gerado de ti, será o teu herdeiro, ou seja, Isaque. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode. Ele disse: será assim a tua posteridade. Aí, ó o código aqui de Abraão. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora presta atenção. Deus falou, tá vendo as estrelas do céu? Conta aí para ver se você consegue. Assim será a tua descendência, como as estrelas do céu. É por isso que o povo de Israel se multiplicava de uma forma assustadora lá no Egito. Por causa da promessa de Deus. Meu Deus do céu! Gente, se Deus falou para você no tempo, é porque já aconteceu. A fé é a certeza do que já aconteceu. A fé, anota aí, a fé é Deus voltando no tempo para me avisar. Pode acreditar, pode crer, porque eu já fiz. Já aconteceu, eu estava lá. Meu Deus do céu, dá glória a Deus, crente. Diga obrigado, meu Deus, por essa palavra. Fala com a sua boca aí, verbaliza isso onde você estiver. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter me mostrado isso. Então, as mulheres lá no Egito, muitos estudiosos falam, né, que elas davam de 3 a 4 filhos. A maioria das mulheres, quando engravidava, era de 3 meninos, de 4. Então, se multiplicava de uma forma muito rápida. Mas não era por causa disso, porque eles eram hebreus, mas sim a promessa que Deus fez a Abraão, a palavra que Deus liberou. Aí, ele fala, só que a tua descendência vai ser escravizada, vai ficar 400 anos, mas vai sair de lá com muitas riquezas. Mais uma vez, Deus cumprindo a palavra dele, quando o povo de Israel, quando Deus fala para Moisés assim, fala para o povo, fala para o povo, fala para o povo, fala para o meu povo, pedir os egípcios ouro, e eles vão dar. E eles deram. E eles saíram de lá cheios de ouro. Mais uma vez, que Deus falou se cumpriu lá no Êxodo. E aí? Agora presta atenção. Deus, ele não depende de circunstância favorável. Deus não precisa disso. Inclusive, Deus não gosta de circunstância favorável. Deus não gosta quando a situação está fácil.
Porque quando a situação tá fácil, primeiro que Deus nem vai agir. Esquece essa besteira. Tá fácil. Deus tá agindo. Deus não vai agir. Deus não age em coisa fácil. Porque a glória dele não divide com ninguém. Ele gosta de agir quando a situação tá impossível mesmo. Que é para todo mundo olhar para você e falar: foi Deus que fez isso. A prova de que Deus manifestou o seu poder na vida de uma pessoa não foi quando tudo estava fácil, mas foi quando tudo estava difícil. Pastor, estou passando uma situação difícil, tá? Você está no tempo certo que Deus pode te usar. Você está no momento certo, você está no melhor momento da sua vida, porque qualquer momento, qualquer segundo, Deus pode falar: ó, é hoje, tá aqui. Deus só está esperando você crer, que Ele já fez. Ok. Agora, as mulheres se multiplicavam, os hebreus se multiplicavam, mas eles eram escravos. Só que a condição que eles viviam, o momento, o lugar que eles estavam, não impedia a promessa de Deus se cumprir na vida deles. Nada pôde impedir, nada pôde parar as promessas de Deus. E você acha que uma simples pandemia, pode parar as promessas de Deus na sua vida? Se você acha isso, você tem uma fé muito superficial. Deus não precisa de sua situação favorável para agir na tua vida. Ele só quer ver você acreditando. Ok? Creia, creia. Na nova aliança, a Bíblia não te chama de vencedor. Você não é vencedor. Muito menos perdedor. Romanos fala assim, ó: com Cristo somos mais que vencedores. E você tem dúvida de que Deus liberou uma palavra de vitória para a sua vida? Se você tem dúvida, eu sugiro você ler Romanos 8. Romanos capítulo 8, depois você vai lá. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nada vai impedir o propósito de Deus para a sua vida, porque Deus, Ele habita em você. Aonde você vai, Ele está contigo. Não tenha medo. O propósito de Deus, Ele vai se cumprir na tua vida. Ele vai se cumprir na tua vida. Deus já fez o milagre, mas Ele quer ver você crer. Ok? Então guarda essa palavra aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a vida da Sueli, Sidneia, Rosa Maria, Adélia. Espero que vocês tenham gostado dessa live aí. Tem mais um aqui, ó. O coração, anota aí. O coração é o depósito da fé. O que está no teu coração? É por isso que a palavra de Deus diz: guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, as saídas da vida. Porque o coração, ele é o depósito da fé. Por isso que fala para você guardar, porque se o teu coração ele está cheio de mágoa, de rancor, ele se torna um coração enganoso. Ok? Agora, o coração é o depósito da fé. Fé é imagem, anota aí. Fé, a última frase. Fé é a imagem que Deus coloca em você. E o que eu declaro é o que eu vou viver. Ou seja, preste atenção. Como que vai acontecer na minha vida? Como que vai acontecer na minha vida? Por isso, na situação mais difícil da minha vida, eu posso estar pensando um monte de coisa. Só que da minha boca não sai palavras de blasfêmia e nem de reclamação. Ah, o Senhor me abandonou. Não. Quando a situação aperta, eu falo glória ao Senhor. Eu sei que o Senhor não me abandonou. Cada vez que a situação aperta, mas eu falo isso
com convicção. O Senhor está comigo, o Senhor não me abandonou. Eu posso estar chorando, eu posso estar sofrendo, eu posso estar gemendo de dor. Na tribulação, na dificuldade, no deserto. Eu posso estar chorando, as lágrimas descendo. Mas o que vai sair da minha boca é: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande. Eu sei que o Senhor não me abandonou. Eu sei que o Senhor está olhando para mim. Eu sei que o Senhor está comigo. Sabe por quê? Porque aquilo que você declara é o que você vai viver. A fé é a imagem que Deus coloca dentro de você. A fé também é a imagem que Deus coloca dentro de você. E quando você declara, é o que você vai viver. Ou seja, a fé é a certeza de coisas que se não veem aonde? No mundo físico, mas está dentro de você, está dentro do seu espírito. Então, o que acontece? Essa imagem, essa fé que está dentro de você, que já vê as coisas acontecendo, você tendo essa fé, o que você vai declarar é aquilo que Deus colocou em você. É aquilo que você permitiu Deus colocar em você. E o que você declara é o que vai acontecer, porque o poder está na palavra. A fé tem poder? Tem. Mas as coisas acontecem por causa da palavra. Porque o mundo não foi formado pela fé. O mundo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé nós acreditamos que o mundo foi formado pela palavra. É a palavra que cria. A palavra, ela tem poder. Ok? Então, declare. Como vai ser o teu futuro? Declare, continue declarando. Eu vou fazer isso, eu vou comprar tal coisa. Eu vou viver aquilo que Deus quer que eu viva. Vou viver no propósito. Vou viver na dependência de Deus. Nada vai me parar, nada vai segurar o meu propósito, nada vai amarrar o meu ministério. Declare isso com a tua boca. Porque quando você declara, você está dizendo para o mundo espiritual, para o mundo natural, para o diabo, para os anjos, para todo mundo. Você está dizendo o seguinte: sai do caminho que ninguém vai me parar. Acabou. Acabou. Você vai viver aquilo que você declara. Ok? Você vai viver aquilo que você declara. Então, se você declara palavras de derrota, sua vida será uma derrota mesmo, é isso aí. Você quer que sua vida seja uma derrota? Parabéns, fica à vontade de ficar declarando. Ah, eu sou um derrotado. Ah, eu não vou vencer. Ah, nada dá certo pra mim, nada vai dar certo, tá difícil. Não sei o que. Continua falando isso aí que sua vida não vai mudar nunca. Tá? Nunca mesmo. Agora se você fala assim, ó: a família será restaurada. A família será salva, já é. Já é, meu amigo. Tem jeito não, acabou. Acabou. Você vai viver aquilo que você declara. Tá ok? Ok, pessoal? Então, forte abraço. Anota essas frases aí. Se você quiser ver a live de novo, vai ser muito bom pra você. Tá bom? Que daí você pode anotar direitinho. Tá? Em nome de Jesus. Gente, eu tenho muita coisa para falar com vocês ainda. A respeito de Gênesis, da ceia, de anjos. Enfim, tenho muita coisa para falar com vocês ainda. Sobre oferta. Gente, tem um poder muito grande na oferta. Vocês vão compreender. Eu vou falar isso uma hora. Tá? Sobre oferta, dízimo. À luz da Bíblia, não é à luz de religião, não, tá? Não é como você aprendeu na igreja, não é à luz da Bíblia. A gente vai aprender com a Bíblia, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.